é importante ressaltar que antes da expressão mamon, Jesus menciona que ele é tratado como um senhor. Sim. A expressão Baal quer dizer marido ou senhor. Aí. E Jesus trata Baal como um senhor. É que o nosso Deus é na Bíblia mencionado como senhor por uma outra expressão, que é a expressão Adonai. Sim. Mas veja que Mamon, que é tratado como o Deus das riquezas, que é o Deus do materialismo, o Deus que provoca avareza, que gera nos homens a paixão pelo que é físico, pelo que é temporal, pelo que é terreno, é por Jesus apontado como uma ameaça. Ameaça ao quê? Ao destino humano. Veja que a denúncia feita por Jesus a respeito desse chamado Senhor das riquezas está associada à ideia de paz espiritual ou perturbação espiritual. Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, os ladrões não minam nem roubam. Ele vai associar esse ensinamento à inquietude, à ansiedade, mostrando que a ação de Mamon presente, porque nós reconhecemos que a ansiedade é tratada como o mal do século. E por que ela é o mal do século? Porque os homens estão cada vez mais absorvidos e escravizados pelo sistema mundial. A ansiedade gera um monte de dependências químicas, né? E nós estamos tratando aqui do Pacto para o Futuro. E sempre nos primeiros encontros nós abordamos, como você também gosta de mencionar, que o sistema tem dois braços. O globalismo e a globalização. O globalismo aponta para a ideia política, a manipulação do pensamento humano, a introdução de conceitos, ideologias no mundo. Mas a globalização é alimentada pelo capitalismo, pelo liberalismo econômico, que faz com que o homem viva para acumular riquezas e também para que o homem funcione em virtude de suas necessidades humanas. Então nós vamos encontrar o sistema do mundo sendo regido por uma força espiritual que atrai os homens para a ruína. E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 de Timóteo, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 6, ok? Onde a Bíblia vai nos mostrar que o contentamento é a contraproposta do céu à ideia de angústia, ansiedade promovida pelo sistema do mundo. Veja que a marca da besta, que vai ser um instrumento de aprisionamento espiritual, ok? É mencionada, associada a que ideia? De comprar e vender, ok? Nós estamos com isso dizendo que a igreja vai passar pela tribulação, mas mostra que aqueles que ficarem na grande tribulação vão sofrer por um cabresto espiritual introduzido pelo espírito do anticristo no mundo, que é a ideia de consumo. Em virtude desse comentário, se o coração tiver nisso, até antecipar a leitura para o verso 3, peço a paciência dos nossos espectadores, mas é importante ouvirmos com atenção a leitura do texto, porque a partir do verso 3 de 1 Timóteo 6, a Bíblia diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, piedade aqui tem o sentido de contentamento, de dedicação à vontade de Deus, a uma vida de devoção ao Senhor, é soberbo e nada sabe,
mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai-vos dos tais. Então ele afirma que aqueles que rejeitam a sã doutrina absorvem um caráter espiritual, um caráter anticristão. Então veja que as características do anticristo que ele relaciona aqui, né, que está relacionada à ideia de delírio acerca de questões, contendas de palavras, das quais nascem sentimentos como inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Então veja que são características presentes nos hereges. Pessoas que se desviam da verdade se desconfiguram, se descaracterizam, perdem a identidade de Cristo. No verso 6, ele diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ele está dizendo que a vida de devoção a Deus precisa ser acompanhada da satisfação por aquilo que possuímos. Sim. Veja que ele vai dizer que daqueles que se desviaram da sã doutrina devemos nos apartar. E devemos nos atentar à expectativa de uma vida piedosa, devota a Deus, satisfeita com aquilo que o Senhor nos proporciona. Isso já liberta o crente da obrigação das riquezas. Liberta o crente da obrigação de viver pelo próprio conforto. Ok? Sim. E consome muito do tempo. Né? Consome do tempo, consome do pensamento, consome das emoções. Então veja que a saúde humana, a saúde emocional, a saúde psicológica é objeto da ação desse Senhor, ou do espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo diz respeito a uma força espiritual que agirá em um homem que se oporá a Deus. Verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. De novo ele vai falar da satisfação com aquilo que Deus proporciona. Olhe para o deserto, o maná do deserto. Olhe para a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A ideia do cristão viver movido pelo contentamento, ou seja, confiar na provisão e na providência divina, é desafiada pelas exigências sociais e econômicas do mundo moderno. Sim. Até porque sustentar isso é muito difícil, é muito caro. E aqui eu quero chamar a atenção, porque muitos vão associar a ação do espírito do anticristo a heresias pregadas, mas eu quero revelar aos irmãos heresias vividas. Uma vida ambiciosa, uma vida dedicada a mamon, é uma vida em ruína espiritual. Verso 9 diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas, concupiscência é desejo, e nocivas, que submergem o homem à perdição e à ruína, porque o amor do dinheiro, olha só o que a Bíblia diz, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns, preste atenção, se desviaram da fé, apostataram, e transpassaram a si mesmos com muitas dores, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, o caráter de Cristo. Então veja que o espírito do anticristo, que provoca nos homens desvios da verdade, que promove nos homens uma vida motivada por invejas, porfias, blasfêmias, ok? Uma vida baseada na competitividade. E muitos crentes vivem preocupados se são competitivos.
se estão à altura da expectativa do mundo, se estão à altura do mercado. Eu estive conversando com os irmãos a respeito da corrida política, e eu entendo que a cidadania é uma prática importante, que o crente precisa do sustento, do alimento. O crente não pode ser preguiçoso, o crente não pode abdicar de suas responsabilidades, mas precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade humana e a vontade de Deus, para que ele não se aparte da vontade do Senhor. E, para mim, está cada vez mais claro que ideais tangíveis fazem com que as pessoas se apliquem mais do que ideais intangíveis. Ok? Tudo que é espiritual não pode ser pesado nem medido. Ok? Mas também não pode ser desprezado. E o que se observa? Que os crentes se dedicam muito mais às suas carreiras do que a seus ministérios. Sim, muito mais ao seu lazer do que à sua vida devocional. Os crentes se dedicam mais a disputas políticas do que à evangelização do mundo. Então nós vamos encontrar, ok, uma questão importante. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra. Estão apostatando da fé. Estão afastando-se da verdade. E onde fica buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Muito bem. É mais um tema abordado em Mateus capítulo 6. É a conclusão do que Jesus ensina a respeito do Senhor das riquezas, chamado Mamon. Ele ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a justiça. E a sua justiça. Não é qualquer justiça. É a justiça de Deus. Uau, é isso. E as demais coisas nos serão acrescentadas. A ideia de justiça de Deus é a obediência à sua lei, à sua palavra. Se o homem vive atento à ideia de obedecer a Deus e prioriza o reino, e aqui eu quero levantar uma questão importante, porque desde do final da década de 80, passando pela década de 90, foram introduzidas na Igreja de Cristo conceitos sobre prioridade de vida e de tempo que custaram caro à igreja. A ideia de que Deus vem em primeiro lugar e depois a família, e depois a igreja, e depois... A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus vem em primeiro lugar. E se Deus está em primeiro lugar, o que está em segundo? Se Deus está em primeiro lugar, não tem nada em segundo lugar. Se Ele é priorizado, Ele nos consome. Você é um grande pai porque prioriza a Deus. Você é um grande marido porque prioriza a Deus. Você é um grande obreiro porque prioriza a Deus. Você não deixa de ser temente a Deus quando resolve ser pai. Você não deixa de ser servo de Deus quando resolve ser marido. E na verdade, servir a Deus vai te tirar da sua família muitas vezes. Porque aquele que quiser vir ao Senhor deve tomar a sua cruz e negar a si mesmo. É verdade. Priorizar o Senhor vai te tirar do trabalho muitas vezes. Porque imagine você, ok? Tendo um morador de rua pedindo ajuda no momento que você está na porta da sua empresa. Alguém preocupado, ok, com o seu futuro decide se suicidar. E você tem que escolher entre bater o ponto e salvar uma vida. O que está sendo priorizado? A vida humana ou o reino de Deus? Não é pela vida humana pura e simplesmente, porque nós não fomos salvos para sermos bons, nós fomos salvos para sermos espirituais. Sim. E a espiritualização é o que nos blinda contra a ação do anticristo. A igreja está sendo influenciada pelo espírito do anticristo? Está, muito.